Olá pessoal, eu sou o Edson do canal Board Game Guará 2 e hoje eu vou mostrar para vocês o unboxing do jogo Tiny Towns. Esse é um jogo que me chamou a atenção porque agora, no mês de junho de 2019, ele apareceu como um dos destaques no site Board Game Geek e eu comecei a acompanhar. Eu vi que ele é um jogo abstrato e que neste ranking ele subiu muito rapidamente. Então, no momento que eu estou fazendo o vídeo, ele no ranking dos abstratos, ele é o 16º. Então, vamos mostrar mais aqui o jogo. A gente tem a capa do jogo, que a história do jogo é o seguinte: nós somos prefeitos de uma cidadezinha e a gente está construindo essa cidade. E ele remete bem a esse tema, apesar de ser um jogo abstrato. Que a gente tem uma fonte na cidade, aqui a gente tem um restaurante e as edificações na cidade do jogo. Além disso, a gente tem uma cidadezinha de animais, a gente tem uns animaizinhos aqui mostrando. Ainda na parte da frente da capa, a gente tem a editora, a EG que faz o jogo, e a gente tem um designer, Peter McPherson. Além disso, a gente tem aqui as informações básicas do jogo. Duração de aproximadamente 45 minutos, é um jogo para 1 a 6 pessoas, e a idade mínima recomendada é 14 anos. Vamos virar aqui a caixa, mostrar a parte de trás da caixa aqui, antes da gente abrir. A gente tem o título do jogo aqui. Aqui a gente tem uma partezinha que conta essa história, que a gente é um prefeito. Aqui a gente tem um tabuleiro de cada jogador, mostrando recursos. E aqui as construções, que eu vou mostrar mais pra frente para vocês. Aqui também a gente tem as cartas das construções. Uma coisa não muito legal desse jogo é que até agora nenhuma editora se anunciou que vai lançar ele no Brasil. Sim, provavelmente espero que venha, porque parece ser um jogo bem legal mesmo. Vamos virar aqui pra gente tirar o plástico da caixa. Na verdade, eu vou ter que virar a caixa novamente, porque a gente tem que passar o estilete aqui, né, para tirar o plástico, porque provavelmente ele não iria sair fácil. Vamos aqui remover o plástico da parte de trás da caixa. Agora a gente pode abrir a caixa. Tá. A caixa, por ela ser uma caixa grande, ela acaba que ela não é tão rígida, mas aí eu gostei da qualidade da caixa. Ela tem um acabamento aqui interno. É uma caixa molenga, mas também não chega a ser uma caixa muito rígida. Aqui, mostrando o manual do jogo, a gente tem aquela ilustração da capa, a historinha do jogo, falando qual é o objetivo do jogo, né, que é fazer mais pontos de vitórias com as construções. Aqui a gente tem todo o conteúdo que vem no jogo. E aqui, vou colocar um pouco mais para o lado, dá para ver o manual inteiro. Achei bem legal que ele mostra a parte do setup. Ele tem uma ilustração bem grande aqui de como você fazer o setup e aqui dando uma dica para, se for a primeira partida, começar com essas cartas aqui. Por quê? O jogo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 tipos de cartas que vão ser embaralhadas e vão abrir 7 cartas diferentes aqui, uma de cada tipo, para aumentar a rejogabilidade. E aqui também a gente tem a parte principal, os tabuleiros dos jogadores, as cartas aqui de monumentos, né? Bem desenhado, a arte muito bonita, papel fotográfico, papel, gostei da qualidade. Aqui a gente tem ele explicando como é uma carta, quais são as partes de uma carta, aqui no caso de um monumento. É um jogo que parece que tem regras simples, né? Porque é um manual não muito grande, né? Assim, ele é bem desenhado e tem bastante exemplos. Aqui ele dá um overview do round, como funciona, como você coloca recursos. Aqui, esse cover hold, essa regra, vou colocar aqui para vocês verem, essa regra aqui, regra da caverna, vamos dizer assim, para dar uma facilitada no jogo, né? Talvez, eu acho que quase ninguém vai começar a jogar com ela. Aqui ele fala as regras de construção, né, como você constrói as coisas, né, você vai colocando recursos no tabuleiro e depois você vai construir as edificações na sua cidade. Aqui ele fala o que acontece quando você completar uma cidade no seu tabuleiro e aqui já tem o final de jogo.
falando como que o jogo termina e algumas regrinhas adicionais. E pode ver aqui que são bem poucas, são 1, 2, 3, 4, 5 tópicos. Como eu falei, ele é bem ilustrado e também bem explicado. Um exemplo aqui de construção, como você constrói no tópico de construção. E aqui no final a gente tem um exemplo de como você pontua no jogo, né? Apesar de que a pontuação vai depender das cartas que vão aparecer e do combo que você consegue fazer com elas. Vou passar aqui mais uma página. Aqui é uma variante, um Town Hall, que você vai sacar cartas no jogo. Tem umas cartas que você vai sacar e numa das rodadas você pode escolher o material. Mas aí é mais regras do jogo, né? E aqui, para cada construção que existe no jogo, ele vai ter uma explicação a mais aqui, ó. Pode ver aqui que a gente tem o cottage, né? A gente tem aqui a fazenda, a gente tem o poço. São as construções. As construções, elas são divididas por tipo e cores. Aqui, ó, azul só tem uma carta do azul, tem algumas cartas de vermelho, algumas cartas do cinza, algumas cartas do laranja, verde, amarelo e preto. Aí vamos passar mais aqui e a gente tem, além dos edifícios normais do jogo, os monumentos, explicando como funcionam os monumentos. E aqui os agradecimentos. Meu manual veio um pouquinho borrado aqui, mas tudo bem. A gente tem os agradecimentos aqui da empresa Alderac Entertainment Group, que faz o jogo. É um manual grande, mas assim, ele tem muita informação. Na verdade, assim, tem pouco texto, né? Não tem tanto texto porque ele tem várias imagens, né? Manual curto, 8 páginas. Aqui também não falei para vocês, tem a parte de variante, a variante para jogar solo, que é um jogo que você pode jogar solo. Dando prosseguimento, a gente tem aqui, a gente tem um bloco para fazer as pontuações do jogo, né? Cada um dos tipos de construções, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sétima é a sua construção particular, que é um monumento, e aqui o que vai te descontar de pontos. Aqui é um bloco, várias páginas, né? Vem algumas soltas, mas são várias páginas. Aqui a gente tem o tabuleiro dos jogadores. São 6 tabuleiros de jogadores, são tabuleiros simples. Tem a frente dele aqui, o verso dele é preto. A gramatura do tabuleiro é razoável, acho que dá para vocês verem aí. Gramatura razoável. Ok, é um tabuleiro tabuleiro pequeno para 6 jogadores. São 6 tabuleiros, desculpa. A gente tem 2 tipos de cartas no jogo. A gente tem estas cartas aqui, que são as cartas maiores, que é no tamanho, que é tarô, as cartas maiores. E a gente tem estas cartas aqui, da variante Town Hall, se não me falha a memória, que elas são o tamanho padrão. E aí a gente tem as quantidades de cada uma dessas cartas. Tarô são 40 cartas, que a gente vai usar. E dos recursos aqui são 15 cartas. Lembrando que tarô é 70 por 120, o tamanho, caso alguém queira colocar o sleeve. E o tamanho padrão é 63 por 88. Vamos abrir primeiro as cartas aqui da variante, que acabou ficando, pela iluminação, acabou ficando meio ruim de ver. Vou tentar colocar aqui, mas elas são basicamente os seguintes: elas são o tipo de recurso nomeado e a cor do recurso. Aqui a gente tem o vidro, a gente tem a madeira, aqui a gente tem tijolos, pedra, aqui a gente tem o trigo. Essas cartas aqui são as cartas tarô, né, que a gente vai usar em cada jogo. A gente tem aqui, são as cartas. A qualidade da carta ela é um pouco fina, assim. Esperaria que ela fosse mais rígida, mas enfim, essa carta aqui ela vai ser baralhada somente uma vez, né? Aqui a gente tem o tipo do cottage, a gente tem qual o padrão que eu tenho que colocar no tabuleiro e o que ela me dá. Aqui a gente tem o tipo, o nome e um desenho. Os desenhos são bem bonitos. Aqui as que me parecem ser meio de fazenda, as cartas de fazenda,
que a gente tem aqui fazenda, a gente tem aqui, se não me falha a memória, um pomar, a gente tem a estufa, a gente tem aquela casa de grãos, né? Você vai colocar. Aí, dessas cartas aqui no jogo vão ser embaralhadas e uma dessas cartas vai entrar no jogo. Pode ver que tem padrões, cores de padrões diferentes e tem poderes diferentes. Aqui no verso da carta a gente tem o tipo dela. Aqui a gente tem já um outro tipo, que é uma fábrica, armazém, um banco, um posto de troca, né? Olhando aqui, já mostra que é o tipo dela. Aqui a gente já tem as cartas roxas de monumentos. Cada jogador no começo do jogo recebe 2 e utiliza somente uma, que é o símbolozinho de monumento. Dando prosseguimento, a gente tem aqui um asilo, aqui uma pousada, uma taverna, aqui um salão de festas, aqui já fecha esse tipo verde, a gente tem esse outro tipo aqui, que esses tipos são relacionados à religião, né? Templo, capela, aqui o mosteiro, claustro, diferente. Sempre lembrando que aqui, ó, em cima está mostrando o tipo da carta. São bem legais as imagenzinhas, ó, o teatro, e sempre com os animaizinhos, o mercado, aqui a padaria, e aqui a parte de poço, fonte, moinho e acho que armazém, não sei. E por último aqui a gente tem um saco grande, cheio de tokens. A gente tem madeira, aqui a gente tem o tijolo, aqui a gente tem vidro, o trigo e aqui a gente tem a pedra. São vários deles. Aqui são cubos, né? Os cubos são bem cortados, pelo menos esses que eu peguei e olhando por cima aqui, eles estão bem cortados e estão também muito bem pintados. Eles têm vários e vários cubos de recursos. Aqui a gente tem as construções, que elas têm formatos diferentes. Essa aqui é a construção, acho que o poço, aqui, ela é meio redondinha. A gente tem, passando aqui, agora essas aqui eu vou ter que dar uma coladinha aqui, porque eu realmente não me lembro de todos os tipos, né, de construções. Essas aqui são mais as construções relacionadas à produção na fazenda, né? A gente tem fazenda, pomar. Ela é bem em madeira, bem cortada e também bem pintada. É a construção da sua cottage, né? Que é a sua casa de campo, cabana, algo do tipo. Aqui são azuis. As amarelas elas são mais fáceis, né? De identificação. Parece uma igrejinha mesmo aqui, ó. São as partes religiosas do jogo. Vou mostrar aqui para vocês. A parte religiosa do jogo. A gente tem aqui também as verdes, que podem ser tavernas, pousadas aqui. Além das cores, elas são bem diferentes no sentido de formato, né? Aqui a gente tem as laranjas são as comerciais. Pode ser não só comerciais, mas pode ser teatro, coisas do tipo. E aqui por último a gente tem as que são as fábricas, pode ser banco também, ó. As fábricas. E ela tem esse desenho aqui para você poder encaixar
os recursos aqui, porque algumas construções desse tipo permitem que você coloque recursos aqui em cima dela. Tirei da câmera aqui, ó, esses espacinhos aqui, ó. Quando você colocá-las em pé, vai permitir colocar os cubinhos aqui. Por último aqui, a gente tem, última sacolinha, a gente tem um martelo para o jogador que vai escolher a peça que o commodity, né? Que todo mundo vai pegar, vai usar o martelo, ele vai girando assim, martelo em madeira. Na verdade, ele vai girando em sentido horário, né? Martelo em madeira, bem desenhado e também bem pintado. E de construção, a gente tem os monumentos, que cada jogador vai poder construir um no jogo também. Tem uns detalhezinhos aqui, uma torrezinha, né? Aqui embaixo também, ó, um detalhe. E aqui, detalhe de cima. Também são muito bem desenhados. E a caixa, aqui a gente tem um insert. No insert a gente tem lugar para colocar as cartas aqui, as cartas maiores, que são no padrão tarô. Parece que vai caber com insert, ou com, desculpa, com sleeve, não tenho certeza. E aqui a gente tem outro padrão aqui, outro lugar para a gente colocar as cartas que são tamanho padrão, que são estas cartas aqui. Vamos ficar aqui no insert. A gente tem lugar mais para colocar as coisas. Aqui, aqui, ó, pronto, consigo mostrar para vocês um detalhezinho do insert que eu achei bem legal, que é cada construção aqui, símbolozinho de cada construção. Vai ficar os tabuleiros, vão ficar os tabuleiros, vai ficar também aqui a planilha para a gente colocar a pontuação. É em plástico, né? Ele é meio molenga, mas é uma coisa que não vai ficar sendo tirada. Não é muito rígido, ó, tanto é que já tem até aqui uma marquinha aqui. E a gente tem a caixa. Aqui por último, a caixa. Parte de baixo da caixa, segue o mesmo padrão da outra. Então, pessoal, foi isso. Esse foi o unboxing do Tiny Towns. Se vocês gostaram, deixe o joinha. Ok? Falou, pessoal. Valeu!